Corrêa por 2-0, com gols de Bruno Henrique e Gabigol, que finalmente desencantou. E já tem anúncio oficial do Fogão. Vocês viram o anúncio? Eu vi, tinha uma repórter bonita lá no anúncio. Quer dizer, é bonita, né? É bonita demais. Ah, tá bom. Depois a gente vai mostrar. Vamos ver o Flamengo primeiro. Cadê? Se o Flamengo está em Belém, todo registro é importante. Muitas fotos e vídeos. Afinal, os cariocas não jogavam aqui há 11 anos, quando enfrentaram o Remo pela Copa do Brasil. Exatamente a idade de Ana Carolina. Quer entrar em campo segurando a mão de quem? Do Arrascaeta. Do Arrascaeta por quê? Porque ele é meu jogador favorito. Filas? Ingressos caros? Tudo é válido para ver o time do coração pela primeira vez, ainda mais quando uma nova flamenguista vem por aí. Primeira vez que a gente está vindo, eu e ela. Aí vim trazer a nossa filhinha aqui para prestigiar. Pô, tá sendo show de bola, muito bom mesmo. Quando a bola rolou, festa de mais de 49 mil torcedores para os ídolos. A cada simples toque na bola, muita histeria. A primeira boa chance foi na cabeçada de Davi Luiz. Mas aos 10 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique abriu o placar, aproveitando o rebote da cobrança de falta. A bola no travessão arrancou o suspiro da galera. Gabriel tentou de novo e a bola foi para fora. Jogada ensaiada em cobrança de falta, Gabi tenta, o goleiro afasta o perigo. Finalmente, Gabriel Barbosa deixou sua marca. 2-0 Flamengo. O Mengão ficou no 2-0 contra o Sampaio Corrêa. A passagem do Flamengo por Belém deixou boas recordações não apenas para os torcedores paraenses, mas para um jogador do Sampaio Corrêa em especial. Abner é atacante e nunca tinha jogado contra o Flamengo por conta de lesões e ficou honrado por enfrentar o clube do coração. Sempre acompanho os jogos, torcedor fanático, feliz demais por esse momento, né? Triste pela derrota. Eu tenho dito que os atletas têm uma responsabilidade muito grande, porque eles são exemplos não só vamos colocar para outros atletas, mas para a criançada toda. Talvez o cara mais cascudo, o cara que já tem a cabeça feita, ele não dê tanto valor a isso. Mas eu, como educador, peço a eles constantemente que eles deem exemplo para essa garotada. Elas fazem do esporte uma ferramenta de educação. E os torcedores, fora e dentro de campo, ficam com as lembranças e registros para sempre. Muito bem, nós três aqui somos defensores desse tour que se faz no Carioca, viajar pelo Brasil e levar o Campeonato Carioca para outros estados, para essa torcida que a gente chama de off-Rio, poder desfrutar do seu time de coração. Ô, Pedrosa e Venê, boa tarde pra você. Boa tarde. Venê, enfim, como é que é? O Malvadão, né? O Malvadão. O Malvado, porque o Malvadão é o outro, né? Que foi o time B do Malvadão, né? Ah, mas foi o Malvadão. Foi o Malvadão. Malvadão. Você, foi um jogo sem susto, porém é pra se animar, criar uma expectativa muito alta ou tá cedo? Fernandinha, boa tarde. É o seguinte, eu acho que esse jogo a gente não pode pegar como parâmetro, eu acho que o Flamengo não foi desafiado em nada. Se eu tivesse que classificar essa partida aí, pra mim foi um jogo treino aberto à torcida em Belém. Para mim, o grande destaque do jogo não foi nem os jogadores ou a atuação do Flamengo, foi a torcida. E a torcida fez uma bonita festa lá em Belém. Eles não assistiam a um jogo do Flamengo há muito tempo, se eu não me engano, até desde 2013 que não tinha um jogo do Flamengo por lá. Para mim, esse foi o grande destaque. Dentro de campo, o Flamengo não foi desafiado. Foi um jogo treino de luxo para o técnico Tite. Foi um jogo que serviu para o Tite fazer uma gestão de elenco. Para quem não percebeu, ele deixou o Gabigol e Bruno Henrique até o fim do jogo, até o apito final. Em nenhum momento botou o Cebolinha em Pedro, que é o seu ataque titular, mesmo com a torcida pedindo a entrada do Pedro. E o Tite, de uma maneira bem inteligente, fez essa gestão. Deixou o Bruno Henrique e o Gabigol até o fim do jogo. Tanto o Bruno Henrique quanto o Gabigol conseguiram marcar. Isso, de certa forma, dá uma confiança para esses dois jogadores que estavam precisando disso, sobretudo o Gabigol, que não marcava há mais de 5 meses, e a gente pôde perceber um Gabigol muito mais leve depois de ter balançado a rede. Inclusive, tem uma imagem sensacional do Gabigol, até do canal Gold, que transmitiu o jogo pela internet, o Gabigol rodeado de criança. Isso, para mim, é imagem. Isso significa o que foi esse jogo de ontem e bate totalmente de frente
com aquela teoria de que o Campeonato Carioca não pode ter jogo fora do Rio de Janeiro. Até porque, se a gente for fazer um cálculo, a torcida do Flamengo é muito maior fora do Rio de Janeiro que dentro do Rio de Janeiro. Isso é até matemática, né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema fazer isso. Vi muita gente criticando, muito pelo contrário. Eu acho que, assim, dentro de campo não tem como a gente pegar como parâmetro. O Flamengo não foi desafiado em nada. Inclusive, o principal desafio do Flamengo em 2024 vai ser domingo, contra o Vasco da Gama, aí sim o Flamengo vai ser desafiado, mas foi um jogo que deu uma confiança a alguns atletas que estavam precisando e também deu a certeza para o Tite do seguinte: ele não tem substituto do Pulgar. Quando o Pulgar sai, o time do Flamengo cai muito de rendimento. O Alan não consegue substituir o chileno à altura e também a gente pôde ver um De La Cruz e a Arrascaeta se entendendo super bem. Quem tinha dúvidas de qual seria o posicionamento do De La Cruz, pôde ter certeza ontem mais uma vez. Ele vai fazer um papel muito mais como meio armador, flutuando muito mais pelo meio do que aberto pela ponta, como era o Luiz Araújo, jogador que ele vem substituindo. Ô, Pedrosa, isso já estava identificado pelo próprio Vene e você na temporada passada em relação ao Pulgar. Como era diferente a apresentação do Flamengo com o Pulgar e sem o Pulgar. Mudava tudo. E ontem ficou... É o primeiro jogo ainda dessa temporada, já teve em Orlando, mas eu digo aqui no Brasil. Mas isso continua latente nesse Flamengo. A importância desse jogador em todos os sentidos, ô Pedrosa. Sem dúvida, Fernanda. Boa tarde, Vene. Boa Fernanda, tarde. galera de casa. É a vulnerabilidade que a gente sempre fala, né? É chato ficar usando essa palavra, mas o Pulgar ainda consegue ter uma contenção melhor ali, porque ele é um primeiro volante de muita qualidade, consegue marcar, consegue desarmar e também consegue construir, o que o Flamengo precisa demais. O Alan é um bom jogador, eu acho que tecnicamente com a bola ele continua entregando, mas sem a bola não tem nem comparação em relação ao Pulgar. Então o Flamengo, na minha visão, deveria buscar um primeiro volante, que é uma posição muito difícil de você conseguir no mercado, mas que é necessária para que o Flamengo coloque, inclusive, um meia com o Arrascaeta e com o De La Cruz. O De La Cruz ajuda muito defensivamente. O Arrascaeta não faz esse papel, muito pelo contrário. Ele tem que ser deixado até pela parte física dele, com a liberdade que ele tem. Quero destacar aqui mais uma vez o que a gente trouxe ontem, o Gabigol fazendo o facão com a Arrascaeta com a bola, o que é uma jogada de macete deles dois, porque eles se conhecem muito bem. Mas você vê a diferença de o Gabigol começando o jogo em forma, que é muito importante, e a diferença de o Gabigol que entra no segundo tempo. Ele até perde um gol depois, que ele deveria ter cortado ou servido um companheiro e chutou em cima de um jogador, mas o mais importante, além de tudo que o Vene falou, que eu concordo plenamente, é o Gabigol recuperar a confiança no Flamengo. Esse jogador e o Flamengo, eles têm um casamento realmente especial e é um cara que merece todo esse carinho, todo esse apoio pela história que ele construiu no time do Flamengo. E a temporada proporciona isso, né? Vai acabar proporcionando isso ao Gabigol. Não só em momentos como esse, no início da temporada no Campeonato Carioca, como que você citou ontem em relação à chance de Pedro, ou até o próprio Gabigol, dependendo de ser convocado pelo Dorival, mas também pelo tamanho do calendário, a forma com que o Tite possa vir a escolher os Flamengos que vão encontrar as competições, como, por exemplo, não estamos falando que o Tite vai fazer isso, como o Dorival escolher ter um time para uma competição, ter um time para outra competição e venceu as duas competições. Perfeito. O Tite ele tem várias opções, ele tem um leque de opções, você que gosta de leque. Ele tem um leque de opções para ele montar a equipe do Flamengo. Agora, se eu tivesse que criticar algo ou dizer o que o Flamengo precisa pegar de aprendizado... Você gosta quando eu pergunto assim para você... destaque negativo do jogo. Porque, assim, a gente tem que falar, não tem jeito. Eu acho que o Flamengo não pode perder a oportunidade de gols que perdeu ontem. Isso pode fazer uma falta diante de um Vasco da Gama, por exemplo, no domingo, diante de um adversário mais difícil. É porque a gente precisa ser justo. O Sampaio Corrêa não é um clube que a gente possa pegar como parâmetro de um adversário para o Flamengo. A discrepância é muito grande. Eu acho até que o resultado poderia ter sido mais, por conta disso. O Flamengo perdeu muitas oportunidades. Exatamente. O Flamengo perdeu oportunidades que não é para perder. Inclusive o próprio Gabigol. Mas tudo bem, fez o gol, está mais leve. E agora pensar no adversário de domingo, que é o Vasco da Gama. O Sampaio que está amadurecendo na competição. É a primeira